Counting or not counting gang violence? Great. Oh my God. Cody, go, run. Oh. Counting gang violence. Great. Counting or not counting gang violence? Great. O meio-dia de 10 de setembro de 2025, o campus da Utah Valley University, em Norton, Utah, foi cenário de um acontecimento estarrecedor: o assassinato do comentarista conservador republicano e pró-Trump Charlie Kirk. Um disparo certeiro no pescoço, diante de milhares de câmeras, e uma multidão reunida em um evento ao vivo, encerrou de forma abrupta sua vida. Charlie Kirk, conhecido por seus debates universitários sobre temas altamente polêmicos da política e da vida, havia se tornado uma das vozes conservadoras mais influentes dos Estados Unidos. Sua ascensão midiática atingiu o ponto mais alto durante as campanhas presidenciais de 2024, quando Donald Trump e Kamala Harris disputavam a Casa Branca. Mas hoje vamos analisar, com frieza e rigor técnico, o assassinato de Charlie Kirk. Distâncias, armas, letalidade dos ferimentos, segurança dentro e fora do campus, trabalho do FBI. Vamos deixar de lado a política, a controvérsia e a ideologia que o cercavam, porque este não é um espaço de debate partidário. O que ocorreu naquele dia é um exemplo perturbador de como a violência política nos Estados Unidos atingiu níveis alarmantes. Primeiro, é importante deixar claro quem era Charlie Kirk e por que essa notícia foi tão impactante para os Estados Unidos e o mundo. Charlie Kirk foi um comentarista político conservador, nascido em 1993 em Arlington Heights, Illinois. Desde jovem demonstrou inclinações para a política e a comunicação, chegando a abandonar os estudos universitários para se dedicar por completo ao ativismo político. Em 2012, com apenas 18 anos, fundou a organização Turning Point USA, dedicada a promover ideias conservadoras nos campi universitários. A iniciativa cresceu rapidamente e se tornou uma das plataformas mais influentes da direita republicana juvenil nos EUE. Ele se consolidou como um rosto midiático do conservadorismo graças ao seu estilo confrontativo e aos debates em universidades sobre temas como imigração, identidade de gênero, liberdade de expressão, o valor das universidades e o papel do governo nos Estados Unidos. Sempre foi extremamente crítico em relação aos democratas e suas posturas políticas. Sua habilidade de viralizar clipes em redes sociais, especialmente no TikTok e no NextX, o catapultou para a fama, atraindo milhões de seguidores, mas também milhões de detratores. O grande salto de Charlie Kirk aconteceu durante a era Trump. Ele se tornou um aliado midiático do presidente e uma das vozes mais representativas da base jovem republicana. Suas intervenções públicas e presença constante nos meios de comunicação deram a ele projeção internacional. Sua voz era ouvida não só nos EUA, mas também em círculos conservadores da América Latina e da Europa. Durante a campanha presidencial de 2024, entre Trump e Kamala Harris, sua figura se tornou ainda mais viral. Além da política, Charlie Kirk era um homem de família, de 31 anos de idade. Em 2021, casou-se com Erica Framby, ex-Miss Arizona USA, empresária e podcaster, com quem teve 2 filhos, que hoje têm 3 e 1 ano de idade. Frequentemente, ele mencionava que sua família era sua maior motivação e orgulho. Tudo isso fazia parte de sua turnê chamada American Comeback Tour, que começaria justamente na Utah Valley University, em Norton, Utah. Ali, Charlie Kirk planejava debater sem filtros com qualquer pessoa que pegasse o microfone, abordando temas polêmicos de política, religião, direitos, liberdades e, em geral, qualquer aspecto da vida humana. O evento reuniu cerca de 3.000 pessoas no pátio do Sorensen Student Center. Naquele momento, Charlie Kirk participava de uma sessão de perguntas e respostas carregada de tensão. Em certo instante, um participante fez uma pergunta sobre os tiroteios em massa, e pouco antes que ele pudesse terminar sua resposta, um único disparo rompeu o ambiente. A bala atingiu a parte esquerda do pescoço e imediatamente seu corpo desabou da cadeira, apagando-se como se alguém tivesse desligado um interruptor. Com esse disparo, a vida de Charlie Kirk chegou ao fim. Neste ponto precisamos assumir uma visão médica e técnica. Muitas pessoas acreditaram por algumas horas que Charlie Kirk poderia sobreviver.
mas é fundamental compreender a gravidade de um impacto de bala nessa região do corpo. O pescoço é uma das áreas mais vulneráveis do corpo humano porque concentra estruturas vitais em um espaço muito reduzido. No lado esquerdo do pescoço estão a artéria carótida comum e a veia jugular interna, além da traqueia, da laringe e de nervos importantes como o nervo vago, também chamado de nervo pneumogástrico ou nervo craniano X. Esse nervo tem funções sensoriais, motoras e parasimpáticas, sendo essencial para o bom funcionamento de órgãos como o coração, os pulmões e o estômago. Quando uma bala lacera ou secciona a artéria carótida, ocorre uma hemorragia arterial massiva. O fluxo sanguíneo nessa artéria é de cerca de 400 a 600 mililitros por minuto, o que significa que a perda pode ser fatal em apenas 1 ou 2 minutos. A pressão arterial impulsiona o sangue em jatos, por isso, desde o primeiro segundo, observa-se um sangramento abundante e praticamente impossível de controlar sem cirurgia vascular imediata. Se além disso a veia jugular também for danificada, não apenas aumenta a perda sanguínea, mas surge o risco de embolia aérea, uma condição capaz de colapsar o sistema circulatório em poucos minutos. O comprometimento da via aérea é outro fator crítico. Um disparo nessa região pode destruir a traqueia ou a laringe, produzindo asfixia mecânica. Mesmo que a passagem de ar não seja totalmente obstruída, a perda massiva de sangue reduz drasticamente o fornecimento de oxigênio ao cérebro, levando à hipóxia cerebral. Em questão de segundos, a vítima perde a consciência e em 5 minutos, ocorre dano cerebral irreversível se a circulação não for restabelecida. Por essas razões, um disparo direto no pescoço, como o que atingiu Charlie Kirk, tem uma taxa de mortalidade praticamente inevitável em um cenário fora do hospital. Um torniquete não pode ser colocado no pescoço. A única medida possível seria aplicar compressas ou gases para tentar conter o sangramento, mas, especificamente nessa região, isso se torna praticamente inútil. As primeiras hipóteses indicam que o atirador teria se posicionado no telhado do 3º andar do Lucy Center. De lá ele tinha uma linha de visão direta para o anfiteatro do Sorensen Student Center. De acordo com medições feitas no Google Earth Pro, a distância aproximada do disparo foi de 134 metros. O projétil foi dirigido com precisão para o centro do anfiteatro, exatamente onde Charlie Kirk estava sentado sob uma tenda, respondendo perguntas diante da multidão. A 134 metros, um tiro letal no pescoço exige um rifle adequado, uma mira calibrada e um nível de treinamento pelo menos básico a intermediário. Não se trata de um tiro olímpico ou extremamente complexo, mas também não é algo que alguém sem experiência com armas conseguiria realizar de primeira. Pessoalmente, é possível afirmar com cerca de 85% de certeza que o disparo foi feito com um rifle do tipo AR-15, sem especificar marca em particular. Esse tipo de arma utiliza munição 5.56 por 45 mm ou TAM, um cartucho de alta velocidade projetado para ser letal mesmo em distâncias médias. O rifle provavelmente estava equipado com 2 acessórios. Um bipé para estabilizar o disparo, ainda que não fosse essencial. Uma mira telescópica bem calibrada, que teria permitido ao atirador alcançar com precisão um alvo pequeno como o pescoço de Charlie Kirk a 134 metros. Esse último acessório me parece bastante realista nesse cenário. O cartucho 5.56 por 45 mm é particularmente letal em um ferimento como o que ele recebeu. Nessa distância, o projétil mantém quase toda sua velocidade inicial, próxima de 850 ms/s, e gera não apenas um canal permanente de destruição tecidual, mas também uma cavidade temporária que dilacera os tecidos ao redor. Outro ponto relevante: a bala desse cartucho mantém uma trajetória muito plana até cerca de 150 a 180 metros, o que a torna eficaz para disparos de precisão relativamente curtos como este. Além disso, o edifício de onde o tiro foi efetuado havia sido fechado oficialmente em abril de 2025. Embora o fechamento fosse administrativo e os espaços ainda permanecessem acessíveis até o fim do semestre, é provável que a área estivesse com pouca movimentação no momento do ataque. Agora precisamos falar sobre a proteção de Charlie Kirk.
Devido à natureza polêmica de seus discursos, ele já contava há algum tempo com uma equipe de segurança particular. Essa equipe era contratada pela Turning Point USA, com apoio adicional da segurança universitária nos campi. Ela era composta por seguranças pessoal de avançada e responsáveis pelo controle de acessos. No entanto, seus recursos eram extremamente mais limitados em comparação à proteção oferecida pelo serviço secreto. Essa diferença tornava Charlie Kirk especialmente vulnerável em espaços abertos e diante de grandes multidões. Não está totalmente claro se os seguranças de Charlie Kirk portavam armas de fogo, considerando as regras em campi universitários e as polêmicas que frequentemente o cercavam, é bastante provável que não. E mesmo que estivessem armados, provavelmente seria apenas com armas curtas, pistolas, que na prática não seriam eficazes contra um disparo a 134 metros de distância. Na realidade, a função dos seguranças de Charlie Kirk parecia estar mais voltada para impedir agressões físicas menores, empurrões, tapas, arremesso de objetos ou confrontos diretos com o público hostil que frequentemente se apresentava em seus eventos. Enfrentar um ataque com rifle, ainda mais a longa distância, estava muito além de sua capacidade operacional. Apesar disso, não se tratava de uma segurança mínima. Estima-se que, em cada evento, Charlie Kirk contava com ao menos 6 ou 7 seguranças, número suficiente para demonstrar que ele nunca se apresentava completamente sozinho. Ainda assim, esse ataque foi planejado com meticulosidade. Um disparo como esse não é fruto de um impulso momentâneo. Ele exige certo nível de habilidade, um rifle com mira telescópica e, sobretudo, um estudo prévio do terreno e da posição do alvo. Além, é claro, de uma motivação ideológica ou pessoal contra Charlie Kirk. Após o disparo, 4 agências reagiram imediatamente. A polícia local de Oren, a segurança da universidade, o Departamento de Segurança Pública de Utah e o FBI. No entanto, poucas horas depois, surgiu confusão. O diretor atual do FBI, Kash Patel, chegou a publicar no NextX que o atirador já estava sob custódia. Apenas 1 hora mais tarde, ele se retratou, confirmando que o suspeito continuava foragido. Isso reforça a ideia de que o ataque foi planejado com uma rota de fuga pré-estabelecida. O autor nunca teve a intenção de ser capturado, morto pela polícia ou de tirar a própria vida no local. O primeiro detido foi um homem mais velho, identificado como Michael Maldison. Ao ser preso, gritava que tinha direito a permanecer em silêncio. Naquele momento, todos acreditavam que ele fosse o atirador. O segundo detido foi uma pessoa de interesse mencionada pelo próprio Patel, mas posteriormente liberada quando se confirmou que não se tratava do autor. O gabinete do condado de Utah descreveu o verdadeiro suspeito como um homem posicionado a leste da biblioteca. Ele usava jeans, camisa preta, máscara preta e carregava um rifle longo. A reação política foi imediata, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. O presidente Donald Trump classificou Charlie Kirk como lendário e ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro até o domingo, um gesto reservado apenas a figuras de alto escalão. Inclusive líderes democratas, como os ex-presidentes Joe Biden e Barack Obama, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a vice-presidente Kamala Harris, também condenaram o ataque e expressaram condolências. Da mesma forma, líderes de diferentes partes do planeta, tanto de esquerda quanto de direita, enviaram mensagens de solidariedade à família de Charlie Kirk. Mas para além das homenagens, este assassinato se inscreve em uma tendência preocupante à escalada da violência política nos Estados Unidos da América. Esse foi o desfecho trágico da vida de Charlie Kirk. Um ataque planejado com precisão, executado com arma de longo alcance e em um espaço aberto, que expôs a vulnerabilidade de figuras públicas diante da polarização extrema que marca a política americana. Mais do que um caso isolado, o assassinato de Charlie Kirk simboliza como a violência política atingiu níveis alarmantes, transformando debates e divergências em cenários de risco letal.
O episódio mostra também os limites da segurança privada, a importância do preparo das instituições e o impacto devastador que um único disparo pode ter em um país já fragilizado por divisões ideológicas profundas. E acima de tudo, deixa uma reflexão: a democracia e a convivência civilizada dependem da capacidade de discordar sem transformar o adversário em inimigo mortal. Se você chegou até aqui, agradeço de coração pela sua atenção. Este tipo de conteúdo exige muitas horas de pesquisa, escrita e edição, e o seu apoio faz toda a diferença. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like se este conteúdo trouxe valor para você. Também compartilhe sua opinião nos comentários. O seu feedback é fundamental para continuar trazendo análises profundas e com qualidade. E se quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Assim você ajuda diretamente a manter este projeto vivo e em crescimento. Muito obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.